E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, deste sábado, e estamos vivendo a segunda semana do Advento, em preparação para aquele que virá, para aquele que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que vem no Natal, no seu nascimento, mas que desde já estamos preparando o nosso coração, a manjedoura do nosso coração, para acolher o menino Deus. Evangelho de hoje, segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. Pois é, os profetas de Deus não foram bem aceitos, não foram bem acolhidos, foram rejeitados, foram negados, perseguidos, maltratados. O próprio Jesus teve que afirmar, em São João, do próprio Jesus, aliás, São João afirmou: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não acolheram o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez carne e veio habitar no meio de nós, e não o reconheceram, não o acolheram. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. É o que está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 25 e 26. Jesus pregou, Jesus realizou boas obras, curou enfermos, fez os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os coxos andarem, realizou milagres, bênçãos e graças, mas as pessoas não reconheceram em Jesus o Salvador, o próprio Deus que se fez carne. E João Batista já havia vindo e não receberam. João Batista, que foi o precursor do Messias, que preparou o caminho do Senhor para que as pessoas pudessem receber nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, que batizava com água para a conversão dos pecados, para que as pessoas se convertessem de seus erros, de seus males e preparassem o coração para acolherem o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E desta maneira que nós devemos nos preparar já para a chegada do Natal, viver uma profunda conversão, preparar os caminhos do Senhor. E de que maneira preparamos os caminhos do Senhor? Fazendo uma boa confissão, permanecendo em amizade com Deus, em estado de graça. Por isso, procure um padre, procure um sacerdote aí próximo à sua casa, na sua paróquia ou em qualquer outra paróquia, mas faça uma boa confissão, prepare o caminho do Senhor, prepare a manjedoura.
Quando nós vamos receber uma visita em casa, nós não preparamos a nossa casa, não arrumamos tudo. Jesus vem para nos visitar e permanecer na nossa casa. E como é que nós estamos agindo mediante isso? O acolhendo de qualquer maneira ou pior, nem o acolhendo? Não, vamos fazer uma boa confissão. Vamos preparar o nosso coração para receber esse Jesus que quer habitar no meio de nós, quer fazer morada no nosso coração, na nossa vida. Mas para isso, prepare o caminho do Senhor. Jesus admite que Elias deve vir para restaurar e preparar tudo conforme disse o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 23. E fundamentados na profecia de Malaquias, os escribas ensinavam que Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo, ele voltaria outra vez para a terra antes da vinda gloriosa do Messias para preparar a sua recepção. Porém, Jesus ele acrescenta mais, Elias já veio. Por isso, essa mesma concepção rabínica e popular adquiria um sentido exato, porém de uma ordem que eles não suspeitavam. Não era Elias o que teria que vir, era alguém que veio e que irá diante de Deus com o espírito e o poder de Elias. É o que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 17. Aquele que viria para preparar o caminho do Messias, de Jesus, ele veio com o espírito e poder de Elias, ou seja, João Batista. Jesus já havia dito que o Batista era o Elias que havia de vir, e os discípulos compreenderam então o que ele lhes falava. Falava de João Batista. Deus sempre envia seus profetas, mensageiros, os encarregando de uma missão a cumprir. Só que essa missão nem sempre é agradável a todos. Aqueles que estão no erro, no pecado, na escuridão, se não querem se converter, mudar de vida, esses profetas, esses mensageiros de Deus se tornam incômodos para a vida deles. A palavra de Deus se torna um incômodo e eles querem eliminar de qualquer maneira esses profetas, essa mensagem. Mas a palavra de Deus não passa. Eliminaram os profetas, o maltrataram, mataram alguns, mas a palavra de Deus permanece sempre. Por isso, cabe a cada um de nós fazer este exame de consciência, esta reflexão. Eu estou acolhendo a palavra, a mensagem de Deus que quer me levar a uma profunda conversão? Ou estou eliminando, estou querendo virar as costas, não enxergar, não abrir os olhos para esta verdadeira realidade? Que a gente possa acolher Jesus e a sua mensagem, a sua palavra e mudar a nossa vida. Não é a palavra de Deus que tem que se moldar a nossa vida, ao nosso dia a dia, não. Nós é que temos que nos moldar a palavra de Deus à vontade do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.